Agora apareceu. Bora lá, então. Gente, então agora começando, boa noite, oficialmente. Hoje nossa aula será de segundo reinado, né? A aula passada nós terminamos lá com o golpe da maioridade dado pelos liberais para derrubar o Araújo de Lima, do governo, que era um conservador. Vocês sabem que nesse período o que era ser conservador era lutar pela centralização do poder político, em resumo, e ser liberal era lutar pelo federalismo, né? Pelo poder concentrado nas províncias. O Brasil já se demonstrava nos seus primeiros anos um país desigual, o que vai gerar as revoltas regenciais, como, por exemplo, a cabanagem, né, que nós vimos em detalhe, vimos também a farroupilha, falamos da balaiada, então tivemos ali revoltas importantes que demonstram latente que já existia no Brasil desde os seus primeiros anos como Estado independente. Desigualdade essa herdada da colonização, de toda a estrutura social que foi posta aqui durante os anos de colonização por Portugal. Até aí nenhuma novidade, né? Agora nós começaremos a falar de segundo reinado. Era a primeira vez que o Brasil teria um rei genuinamente brasileiro. Dom Pedro II nasce no Brasil, é educado a assumir o trono brasileiro. Totalmente diferente do pai. Vocês sabem que Dom Pedro I era um grande mulherengo, né? Inclusive, existem cartas dele para a amante dele, a Marquesa de Santos, em que ele fala coisas engraçadas do tipo que estava com saudade da grutinha dela, pede desculpas por ter passado flores brancas a ela. Vocês sabem o que é flores brancas? Flores brancas era gonorreia. Pois é, Dom Pedro I passou gonorreia para a dona Domitila, sua amante, Marquesa de Santos. Não é mesmo? Então, Dom Pedro I era bastante chegado à farra, né? Era bastante chegado aos prazeres da vida. Já Dom Pedro II, não. Dom Pedro II já era mais certinho, foi educado a ser um bom político. Não à toa a diferença, né? Primeiro reinado, ele vai de 1822 a 1831, a regência de 31 a 40, e o segundo reinado de 1840 a 1889. Né? Vejam, um rei ficar 49 anos no poder é um tempo muito grande. Tem gente que não vive 49 anos. Né? Então, vocês imaginem o que é ficar 49 anos à frente de um Estado. Foi essa proeza de Dom Pedro II. Como ele conseguirá? Da seguinte forma. Então, a gente divide o segundo reinado aqui em três grandes fases. De 1840 a 1850, nós temos o período conhecido como consolidação. Então, é o momento em que Dom Pedro II inicia as negociações políticas com as forças políticas do Brasil para conseguir se consolidar como rei. E vejam só, gente, nós estamos falando de um garoto de 14 anos. O que você fazia com 14 anos? Aliás, vocês saíram dos 14 anos agora, né? O que vocês faziam com 14 para 15 anos? Né? Eu com 14 para 15 anos, eu estava pensando em futebol, em zoeira. Imagina você estar à frente de um Estado negociando com forças políticas importantes. Então, 10 anos, você considerar ali que entre 15 e 25 anos, Dom Pedro vai estar ali se consolidando no poder, cara. No poder de um Estado brasileiro. Ele consegue promover uma conciliação num país que tinha já forças políticas importantes. Né? Então, é um feito, isso não é pouca coisa. Né? Você pensar num rei que com 15 anos vai conseguir se consolidar num poder. A chance dele tomar um golpe ali naquele momento era muito grande. Mas essa foi a grande diferença dele para o pai dele. Né?
Então, ele foi educado para isso, né? E aí, enfrentando essas forças políticas que eu falei para vocês, os liberais e conservadores, que, gente, como eu falei nas outras aulas, né? Grande parte dessas forças políticas, aliás, quem tem força política relevante no Brasil, tirando os revolucionários populares, são de fato a elite social. Elite social é essa que converge ali para uma conciliação. Eles não têm grandes divergências ideológicas, mas disputam o poder, né? Então, é aquilo que eu falei, liberais eram os profissionais liberais urbanos, queriam um poder mais descentralizado, enquanto os conservadores queriam ali a centralização do poder, eram compostos por grandes comerciantes, por latifundiários ligados ao comércio externo, à burocracia estatal. Veja que a diferença entre eles em relação à condição econômica e social é muito pequena, né? São pessoas que têm um determinado poder aquisitivo. Então, vejam, eles são a elite social. Uma elite social, obviamente, ela não vai querer mudanças profundas na sociedade, porque mudanças profundas colocam em xeque uma série de privilégios dessa elite. Então, é óbvio que as camadas com maior poder aquisitivo vão ser mais resistentes a mudanças. A política, ela é um grande jogo social e um grande jogo de interesses. É importante que a gente tenha clareza de tudo isso, né? Até importante para vocês entenderem sobre análise de discurso, né? Nós estamos em uma época eleitoral onde as pessoas falam dos determinados lugares em que elas estão. Elas vão buscar eleitorado dentro daquelas pessoas que lhes atendem, dentro da sua ideologia, né? Dentro daquilo que elas esperam. Então, não existe neutralidade no discurso político. A política ela é feita de interesses, né? O discurso ele é feito de um determinado interesse. Então, é óbvio que qualquer mudança profunda social não vai agradar aqueles que detêm determinados privilégios. É a mesma coisa, por exemplo, de eu falar para um empresário sobre a importância de aumentar impostos na empresa para aumento de impostos para benefício dos trabalhadores representa uma redução no lucro, né? E aí, obviamente, que vai haver movimentações contrárias a isso. E aí vão se criar discursos, narrativas. A história, ela é uma guerra de narrativa, né? De quem vence a história e de quem a perde. Então, é sempre importante a gente entender quem está falando por detrás disso, né? Exata, o empresário mete pé do país. Então tem sempre essa questão de disputa de narrativa, né? Tem o empresário que sai do país, tem o empresário que vai dar esse discurso de que isso atrapalha o desenvolvimento do emprego, ao mesmo tempo tem o trabalhador que carece de algumas situações e precisa da ajuda estatal, diferente do empresário que não precisa. Então, a política ela é uma guerra de interesses e cada um vai ter o seu dentro da disputa. E por isso que é tão importante o debate democrático dentro dessa realidade, né? Claro que isso no segundo reinado ainda não era possível. Nós estamos falando de um país que ainda é uma monarquia. Embora se tenha maior representação política no segundo reinado do que no primeiro, nós estamos falando de uma monarquia, né, que vai restringir isso, tá? Então, aqui, gente, é um grande mapa para vocês entenderem ali como os partidos foram se formando, né? Vejam, os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I, que era o tal do Partido Português, virou o Partido Regressista, depois virou o Partido Conservador, né? Olha só como vai formar o Partido Brasileiro, que até então era o que existia, no primeiro reinado existia o Partido Brasileiro, né? Você vai ter dentro do Partido Brasileiro liberais moderados, parte dos liberais moderados vão para o Partido Conservador, né? Os liberais exaltados vão formar o Partido Liberal, né? Aí vai ter dentro do Partido Liberal
um partido liberal radical que vai acabar virando o Partido Republicano. Então vejam quantas ideias políticas estão surgindo dentro do Brasil, né? Você tem um partido liberal que vai ali apoiar a monarquia, que vai estar junto com a monarquia, mas dentro vai ter liberais radicais que vão começar a exigir a república. Então é importante que a gente já entenda esse movimento, tá? Então, a sociedade brasileira que foi defensora da liberdade e da independência vai formar o tal do Partido Progressista, o Partido Liberal. Vejam que o Partido Liberal, quando forma ali o Gabinete de Conciliação em 53 e a Liga Progressista, eles vão acabar, inclusive, se unindo, convergindo ali durante a união, que foi chamada de conciliação por Dom Pedro, né, no segundo reinado, por Dom Pedro II. E aí, aqueles que não vão convergir para a conciliação vão acabar se tornando radicais e vão fundar o Partido Republicano. Então, eu queria até que vocês salvassem essa tela para vocês entenderem o que foi esse segundo reinado. Mas vejam quantas parte do segundo reinado de Dom Pedro II ali e o quanto elas vão participar dessa vida política, tá bom? Deu para pegar isso? Bom, e aqui, gente, é uma imagem muito simbólica. Vamos entender, então, como Dom Pedro II fez a conciliação do país, como ele equilibrou essas forças políticas, esses liberais e conservadores, e conciliou o Brasil para uma conciliação, como ele fez isso, quais caminhos ele seguiu. Então vamos lá. O que vocês estão vendo nessa imagem? O que essa imagem representa para vocês? Eu queria que vocês partissem do princípio de análise de imagem. Isso é importante até para o Enem, tá, gente? É importante que vocês prestem atenção na imagem. O que parece para vocês? O Pedro levantou a mão. O que parece para você essa imagem, Pedro? Eu já tinha visto essa imagem, acho que no ensino fundamental. Certo. E o que ela te remete? Bom, então Dom Pedro, eu acredito que um seria do Partido Liberal, o outro seria do Partido Conservador. Daí teria o Dom Pedro, que ele tá segurando os dois para poder, tipo, ouvir um e ouvir o outro. Eu só não entendi o que é esse terceiro aí que tá embaixo empurrando. Eu não entendi o que ele significa. Muito boa a sua observação, Pedro. É exatamente É isso. uma coisa óbvia, mas eu só não entendi o terceiro. Exato. Vamos lá. Então vejam, esse show de marionetes de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, é justamente isso que o Pedro falou, né? Em uma mão nós temos o Partido Liberal, outra mão nós temos o Partido Conservador. Como que Dom Pedro consegue a conciliação do Brasil e faz a roda do Império girar? E vejam que quem faz a roda do Império girar é uma trabalhadora, né? É o povo que faz a roda do Império girar, que é o povo que trabalha. No final, é o povo que faz a roda do Império girar. E Dom Pedro ali manipulando, né? O povo girando a roda do Império economicamente. E, ora, você tem um partido liberal, ora, você tem um partido conservador. E é assim que ele consegue conciliar. Ele vai criar os gabinetes da Câmara, né? Ora será um gabinete liberal, ora serão ministros conservadores. Então, com isso, todo mundo tendo voz do Império, ele consegue promover a conciliação, tá? Então, é assim que Dom Pedro faz isso, tá? É assim que ele consegue conciliar o Brasil. Deu para entender, gente, como ele faz esse processo de conciliação? Sim ou não? E o silêncio. Não falem todos de uma vez, porque senão fica em dúvida. Vocês conseguiram entender como que ele consegue fazer a conciliação? Então, vamos supor, o Vitor Hugo é o liberal e o Pedro é o conservador. Então, ora, eu vou colocar no meu gabinete ministerial o Vitor Hugo para atuar. Eu escuto o Vitor Hugo, ele vai ganhando um prestígio político, e daí depois eu troco.
e eu coloco no gabinete ministerial o Pedro. E aí o Pedro se sente escutado, os conservadores se sentem escutados, e aí eu começo a estimular conversas entre o Pedro e o Vitor, e eles acabam entendendo como funcionam as regras do jogo, entendendo que sempre vai haver um revezamento. Então eles vão parar de questionar. A última grande revolta que Dom Pedro II vai enfrentar, obviamente, antes da crise, né, que vai acontecer só no final, antes do período de conciliação, é a chamada Revolução Praieira, tá? Então, a Revolução Praieira, que vai acontecer em 1848, ela é considerada uma extensão dos conflitos do período que é marcado por uma ausência do governo e da participação política, né? Então, você tem um problema do governo durante a regência, que é a falta de participação política. O seu nome é derivado da Rua da Praia. Na Rua da Praia ficava o tal do jornal Diário Novo, né, que foi o principal apoiador da revolta. Vai acontecer aonde? Em Pernambuco. Mais uma vez as revoltas no Nordeste. Gente, o Nordeste tem uma participação política no Brasil fantástica. Grandes revoluções sociais vão partir sempre do Nordeste, que vão ter essa consciência política e revolucionária. Então, a Revolução da Praia, ela, da Rua da Praia, conhecida como Revolução Praieira, ela vai ter o caráter popular e separatista. Mais uma vez, Pernambuco tentando se separar do Brasil, né? E essas tropas, que vão ser lideradas pelo Pedro Ivo Veloso, vão ser derrotadas pelo imperador no ano de 1850. Mas vai durar 2 anos essa revolta da Rua da Praia. Pode falar, Pedro. Eu não entendi o motivo. Pedro, vamos lá. Eu não entendi o motivo da revolta ter acontecido. Claro. Então, o que aconteceu? Lembra que durante o período regencial, a gente tinha um problema muito sério com a questão do poder? Existiam muitos os partidos disputando o poder e, na verdade, a representação política do povo era muito pouca. Lembra disso? Tanto que vai gerar a cabanagem, que vocês viram no documentário, vai gerar a farroupilha. Esses incômodos, mesmo com a ascensão de Dom Pedro II, né, vejam só, Dom Pedro II assume o trono em 1840. Então, até ele conseguir colocar as coisas no eixo, né, até ele os partidos políticos, essas forças, até ele conseguir se consolidar no poder como uma figura de referência, essas forças elas ainda estão brigando, né? Então, a revolta da praia, ela na verdade, ela só é uma extensão daquilo que acontecia no período regencial. É o povo ainda não se sentindo representado pelo poder político vigente, porque Dom Pedro ainda estava se consolidando no poder, né? Não havia ainda uma consolidação formada do imperador, e aí essa revolta popular vai ocorrer pedindo participação política. Esse é o grande motivo que vai acontecer. E vai ter esse nome que aconteceu na Rua da Praia. O jornal Diário Novo, ele vai ser um responsável por propagar as ideias de representação política, de luta pelo direito político. Então, o Pernambuco, mais uma vez, sendo protagonista, querendo se separar do Brasil, porque não se sentiam representados politicamente pelas forças da época. Até porque Dom Pedro não tinha se consolidado ainda como uma força política. Então, na cabeça deles, ainda ia continuar aquela disputa entre liberais e conservadores e o povo sem ser escutado. Então, é essa a grande questão do povo. Eles querem voz, eles querem representação política no Pernambuco. E é isso que vai motivar a revolta. Deu para entender, Pedro? Ok. Beleza? Bom, então, vamos lá. Motivos para a revolta. Descontentamento dos políticos liberais diante do presidente conservador que havia sido nomeado para a província. Veja como é um resquício da disputa do Império. Então, eram os liberais, que estavam lá em Pernambuco, faziam parte do jornal, ficaram revoltados com o conservador que foi nomeado para presidente da província. A população estava era parte do Partido Conservador e concentrava as terras em suas mãos. E aí, gente, nessa época, e até hoje, quem tem terra tem poder, né? A terra ela é sinônimo de poder de produção.
principalmente num país que tem como base econômica a agricultura. Veja, naquela época não era diferente, e o que sustentava o Brasil eram os latifúndios, né? Então a gente tem um partido conservador que concentra as terras nas suas mãos através da figura da família Cavalcante, tá? Revolta do povo contra o controle do comércio pelos portugueses, porque os portugueses ficaram, né? Então uma herança ainda do primeiro reinado, e o que eles queriam por fim? A defesa do fim do império para implantar uma república, fazer um movimento separatista e proclamar uma república, tá? De acordo com as ideias liberais iluministas que estavam sendo propagadas na época pelo jornal Diário, né? Que ficava na Rua da Praia, como eu falei para vocês. Diário Novo, né? Então, esses levaram à revolta da Revolução Praieira. Última grande revolta liderada ali pelo povo contra o imperador, antes da crise, obviamente. Né? Esse é o grande último movimento social antes da conciliação promovida por Dom Pedro II. Belezinha? Bom, o que vai acontecer depois? Né? Depois, Dom Pedro II vai se conciliar, vai conseguir derrotar as revoluções, vai derrotar ainda em 1835, né? 1845, desculpa, a Revolução Praieira, a Revolta Praieira em 1850 e a Revolta Farroupilha em 1845, como eu falei para vocês. Vai derrotando as questões no Brasil. Nesse momento, quando ele consegue a conciliação, o Brasil passa a ser um protagonista na questão econômica, tá? Inclusive fazendo frente à Inglaterra. Isso é uma coisa que eu vou contar para vocês que também é um ponto muito interessante do segundo reinado, né? O Brasil, ele se consolida, então, Dom Pedro consegue conciliar o país e, nesse momento, começa-se um investimento muito grande num produto que ficou conhecido como ouro verde no Brasil. Quem sabe que produto é esse? Que tocou a nossa economia ao longo do século XIX. Quem sabe que produto foi esse? Ouro. Ouro verde. O que é o ouro verde? Alguém sabe? Notas de dia? Não. Ouro verde é o café. O café vai se destacar como um protagonista da economia brasileira a partir do século XIX. Tudo isso por quê, gente? O que está acontecendo na Europa no século XIX? E está a todo vapor, principalmente na Inglaterra. Vamos fazer um comparativo. O que está acontecendo lá no século XIX? Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, Vitor Hugo, muito bem. E o operário, na Segunda Revolução Industrial, trabalhava, não existiam regulamentações trabalhistas. Então, um trabalhador chegava a trabalhar dentro de uma fábrica mais de 12, 14, 16 horas por dia, né? E como que você consegue manter um trabalhador acordado trabalhando todo esse tempo? Através do Café. Exato. O Então, café, uma demanda. o café é um grande estimulante, né, do trabalhador. Todo trabalhador chega na sua empresa, eu sou um deles, e toma aquele balde de café de manhã, que é para você ficar acordadão, ligadão e conseguir fazer o seu trabalho com qualidade. Então, gente, é natural que a busca por café aumente ao longo do século XIX, né? Então, vejam só, que país que pode, sendo um país grande, com grande extensão territorial, com um clima adequado, ter uma grande produção de café? O Brasil. Então, o Brasil começa a ter uma grande exportação de café. A nossa economia começa a ficar consolidada. O Brasil começa a ser um país
protagonista ao longo do segundo reinado por conta desse produto. Há um grande investimento. Quem aqui já ouviu falar de Paranapiacaba? O que é Paranapiacaba? Onde fica Paranapiacaba? Fica em Santo André, mas é no sentido a serra para Porto de Santos. Exatamente. E o que tem em Paranapiacaba? Trem. Trem. E você sabe por que o trem foi construído em 1860? A partir de final de 1850, ali, na década de 50, início de 1860? Sabe Para por levar quê? café para o Porto de Exato. Santos. Inclusive, o Brasil é um pioneiro nessa tecnologia, porque até então trem não descia a serra. O transporte do café que vinha do interior, lá de Jundiaí, era feito no lombo de mula. Só que, gente, imagina o quanto de produto se perdia, porque a mula descendo a serra, ela cai, ela quebra a pata. Imagina o transporte. Então se constrói todo um sistema férreo no Brasil para se transportar o café. E Paranapiacaba, que fica aqui em Santo André, e aí eu não sei de onde vocês estão falando, mas quem é de Santo André sabe do que eu estou falando. Paranapiacaba vai ter um papel importante. Inclusive, Paranapiacaba significa terra de onde se vê o mar. Se você chegar em Paranapiacaba, você consegue ver Santos, né? Então, já era próximo à serra. Ali, eles vão construir um sistema funicular para levar o café da região do interior de São Paulo para o Porto de Santos para ser exportado. Tecnologia investida por um tal Irineu Evangelista, que vai ganhar um grande protagonismo no Brasil também, que é conhecido como o Grande Barão de Mauá, que vai ter um investimento muito forte no Brasil, na indústria brasileira, né, e vai investir nessa tecnologia que é um sistema de contrapeso. Então, como é que o trem descia para a serra? À medida em que o trem subia, você tinha um sistema de contrapeso, que à medida que o trem desce, o peso sobe, né? E a mesma coisa ao contrário, para o trem subir, o peso desce para Santos. Então era um sistema muito sofisticado para a época. E tudo isso para você ver o quão grande foi o lucro que se obtinha com o café. Pra vocês terem uma ideia, os grandes barões do café moravam na Avenida Paulista. Depois procurem aí no Google, fique como lição de casa, os casarões dos barões de café na Avenida Paulista ao longo do século XIX. Então, o café gerou muito dinheiro. O Brasil se tornou um dos pioneiros na economia. O Brasil foi uma das grandes economias do século XIX. Inclusive, Dom Pedro era convidado para diversos eventos das grandes potências mundiais, porque o Brasil se torna, ao longo do segundo reinado, uma potência mundial graças ao café. Fala, Vitor. Professor, é mais uma curiosidade barra dúvida. Por que nunca foi reformado ou restaurado esse sistema de trens até Santos? Hoje ele só vai até Paranapiacaba. Uma Seria pena, uma né? atração turística muito interessante, né? É uma pena. E tem diversas promessas para que esse trem volte a funcionar e vire uma atração turística de fato. Porque, assim, na verdade, a parte de transporte de carga para o Porto de Santos, ela funciona. Isso que é interessante. Né? Não como funcionava antigamente, obviamente, mas ela funciona. Né? Então, você tem um grande questionamento disso mesmo por parte da cultura, e aí é uma questão de investimento, do porquê que não se faz isso em Paranapiacaba, porque você consegue ir de Jundiaí até Paranapiacaba de trem, mas seria legal ir de Paranapiacaba para Santos, né? Fazer essa viagem, descer no porto, ir lá conhecer, inclusive, a Bolsa do Café. Se tiverem oportunidade, vão até Santos, conheçam a Bolsa do Café, era lá que faziam os pregões de venda do café. É um passeio incrível também para entender essa parte da história do Brasil. E lá dentro da Bolsa do Café, onde vê a riqueza e o requinte que esses barões construíram a Bolsa de Café para venda. Eram ali que eram feitos os grandes pregões. Então, cara, o café que o Brasil se torna, ao longo do século XIX, uma das potências econômicas da época. Não à toa que um dos primeiros imperadores, Dom Pedro II, era um fanático
por tecnologia a testar o telefone e a ter uma linha telefônica foi Dom Pedro II. Vocês sabiam disso? Dom Pedro II foi o primeiro grande imperador, né, o primeiro grande autoridade de país a ter uma linha telefônica. Ele era um grande admirador do desenvolvimento tecnológico. Tanto que vocês encontram fotos de Dom Pedro II a rodo, porque ele adorava ser fotografado. Ele adorava qualquer movimento tecnológico. Era um grande revolucionário nesse sentido tecnológico para o Brasil, né? Então, Dom Pedro vai ter um grande protagonismo nisso. E o Brasil se torna uma potência econômica ao longo do século XIX. E aí, tamanha a potência que se torna, que inclusive no ano de 1862, o Brasil vai ter um problema com a Inglaterra e vai chegar a romper laços políticos com a Inglaterra. Vocês têm noção do que é isso? Um país latino-americano rompendo com a principal potência econômica e laços diplomáticos com a Inglaterra. Tudo isso por quê? Por conta de um diplomata, William Christie, né, que vai cometer uma série de erros diplomáticos aqui no Brasil que Dom Pedro II não vai tolerar. Então, o que vai acontecer? No ano de 1862, né, alguns marujos ingleses que estavam nos portos do Rio de Janeiro se embriagaram e começaram a causar arruaça na rua, mexeram com mulheres da rua e a polícia brasileira atua e prende esses marujos. O embaixador de William Christie, que estava aqui, que era o representante da Inglaterra aqui no Brasil, exige que o governo brasileiro peça desculpas. E o governo brasileiro fala, não, nós não temos que pedir desculpas. Quem deve desculpas a nós são vocês. Porque os marujos que estavam aí, né, causando, os marinheiros, eram ingleses. Não foram nós, não fomos nós, brasileiros, que estávamos causando arruaça na Inglaterra. Então, quem nos deve um pedido formal de desculpa são vocês pela arruaça. Bom, fica por isso, fica nessa disputa, mas no mesmo ano, né, um navio inglês havia sofrido isso é a questão Christie, estou contando para vocês. Um naufrágio. Vocês conhecem o litoral do Rio Grande do Sul, mas é um litoral com muitos bancos de areia. Então, se você não conhece o litoral do Rio Grande do Sul, é difícil navegar. O navio inglês, o Prince of Wales, estava, né, na costa do Rio Grande do Sul, bate num desses bancos de areia e afunda. Aquela carga fica boiando, ninguém sabe o que aconteceu, a costa não chega a tempo, né? A população pega a carga daquele navio. Só que era um navio naufragado. E aí o Christie começa a exigir o pagamento de indenização, que Dom Pedro vai negar, né? Ele vai achar um absurdo. Afinal, não foi culpa dos brasileiros o navio ter naufragado. E sim, mais uma vez, os ingleses. Diante dessa questão, no ano de 1863, uma esquadra de guerra inglesa pega e apreende 5 navios mercantes brasileiros. Dom Pedro II, diante da violação, exige o pedido de desculpa por violarem o território nacional. Eles prendem os navios brasileiros em pleno território nacional. Como os ingleses se recusam, o Brasil fala assim, ok, então a partir de hoje nós estamos cortando relações diplomáticas. Pulsa o embaixador inglês do Brasil e declara os ingleses no Brasil como personas não gratas. Ou seja, os ingleses passam a ter autorização para morar no Brasil, porque eles são vistos como cidadãos que não são bem-vindos no Brasil. O Brasil rompendo laços diplomáticos com a maior potência da época. Para vocês verem o tamanho do Brasil. Tá?
apenas no ano de 1865, a Inglaterra se vê obrigada a pedir desculpas para o Brasil, pagar a indenização pelo que aconteceu, e só em 1865 o Brasil reata os laços com a Inglaterra. Veja o tamanho do Brasil na época. Nós estamos falando de um Brasil que se tornou uma potência econômica e que fez a Inglaterra se desculpar com a gente. Não é pouca coisa. Isso é para vocês entenderem o tamanho do protagonismo econômico que o Brasil passou a assumir ao longo do século XIX. Professor, Diga. dá para cravar que nesse momento o Brasil era uma potência maior que o próprio Portugal? Bem maior já, nesse momento. Portugal estava quebrado. O Brasil, economicamente, estava muito à frente de Portugal. Muito. Anos-luz. É que Portugal teve uma guerra civil também, né? Por esses períodos, né? Vai ter depois, mas já mais perto do século XX, que é quando vai começar ali o processo de independência das colônias da África. Então, inclusive, vai acontecer isso durante a Guerra Fria. Eu sou um neto da Guerra Fria, né? Eu sou um filho da Guerra Fria, porque meu avô veio de Portugal fugindo da guerra contra Angola, porque ele estava na época de se alistar. Meu avô, com medo de que ele morresse na guerra, mandou ele para o Brasil, antes dele completar a idade para ir para o exército, porque senão meu avô teria lutado na guerra. Então ele veio fugido da guerra contra Angola para o Brasil. Eu sou um neto da Guerra Fria, mas isso é uma outra história, tá bom? Gente, então hoje, fiquem com a questão Christie, a gente retoma a partir dela na próxima aula e fala sobre essa ascensão do Império. Mas fiquem gravados que o Brasil se tornou nesse período uma grande potência econômica. Tá bom, galera? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Foi um prazer estar com vocês e tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.